Vivemos em um mundo marcado pela escassez. Basta olhar ao redor para perceber que sempre há alguém precisando de algo: alimento, ajuda, atenção, apoio emocional ou financeiro. A própria palavra declara em Deuteronômio 15:11 que nunca deixará de haver pobres na terra. Mas logo em seguida, Deus nos dá uma instrução clara: abrir a mão ao necessitado. E é exatamente aqui que começa o conflito dentro de nós. Porque, se somos sinceros, também temos necessidades. Também temos contas, sonhos, planos e limitações. Muitas vezes nosso coração trava. Pensamos: e se eu precisar depois? E se faltar para mim? Essa batalha silenciosa acontece dentro de quase todos nós. Mas a generosidade não nasce da sobra. Ela nasce de um coração alinhado com Deus. O reino de Deus funciona diferente da lógica humana. Enquanto o mundo ensina a reter, o céu ensina a repartir. Enquanto a carne diz, guarde, o Espírito diz, confie. A pergunta não é se haverá necessidade no mundo. A pergunta é como nós, como cristãos, vamos responder a ela. Hoje Deus está nos chamando a examinar o coração. Não para pesar quanto temos, mas para avaliar quanto estamos dispostos a amar. Se essa palavra já começou a falar com você, escreva nos comentários: Senhor, molda meu coração. E declare com fé: Amém. O apóstolo Paulo cita um exemplo que nos confronta profundamente em 2 Coríntios 8:1-5. A igreja da Macedônia. Eles não estavam vivendo abundância. Pelo contrário, enfrentavam severas tribulações e extrema pobreza. Mesmo assim, a Bíblia diz que daquela pobreza transbordou rica generosidade. Isso quebra nossa lógica. Eles não deram porque tinham muito. Eles deram porque tinham um coração entregue a Deus. O texto diz algo poderoso: primeiro deram a si mesmos ao Senhor. A generosidade começa na entrega. Quando pertencemos totalmente a Deus, nossos recursos também pertencem. Eles não foram obrigados, não deram por pressão, pelo contrário, insistiram em participar. Consideraram um privilégio contribuir. Isso revela que dar não é perda, é honra. É participação na obra de Deus. Em 2 Coríntios 8:7, Paulo diz: assim como vocês se destacam em tudo, destaquem-se também na graça de contribuir. Isso mostra que generosidade é algo que desenvolvemos, não é automático, não acontece por acaso. Nós planejamos tantas coisas: carreira, casa, viagens, mas raramente planejamos ser generosos. E sem intenção, dificilmente haverá prática. A generosidade começa com pequenos passos. Um pouco aqui, um pouco ali. Não é competição de valores, é expressão de amor. Deus não mede o tamanho da oferta, Ele mede o tamanho do coração. Se você deseja crescer nessa área, declare: Senhor, me ensina a ser intencional. A palavra diz em 2 Coríntios 8:12 que, havendo prontidão, a oferta é aceitável segundo o que alguém tem, e não segundo o que não tem. Isso traz alívio. Deus não espera que você dê o que não possui. Ele não quer que você se prejudique. Ele quer disponibilidade sincera. O objetivo não é gerar opressão, mas equilíbrio. Paulo explica que não se trata de aliviar outros enquanto você fica sobrecarregado, mas de promover igualdade. Dar dentro dos seus limites, com alegria, já é suficiente diante de Deus. Se você entende que pode começar de onde está, escreva: eu começo com o que tenho. Em Provérbios 19:17, está escrito que quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor. Que verdade poderosa! Quando ajudamos alguém, não é apenas um gesto humano. É algo que o próprio Deus considera pessoal. Ele vê, ele registra, ele honra. Isso não significa que damos esperando retorno financeiro, mas significa que Deus valoriza profundamente o coração generoso. Se você quer tocar o coração de Deus através da compaixão, declare: Senhor, usa-me. Jesus declarou em Lucas 6:38: dai e ser-vos-á dado. Esse é um princípio espiritual. O reino opera em semeadura e colheita. Mas é importante lembrar: não damos por interesse, damos por amor. A bênção é consequência, não motivação. O coração correto transforma o ato simples em algo eterno. Se você crê nos princípios do reino, escreva: eu creio na palavra.
Muitas vezes o problema não é falta de recurso, é falta de percepção. Precisamos pedir a Deus olhos atentos. Em Romanos 12:13, somos orientados a compartilhar com os santos em suas necessidades e praticar hospitalidade. Generosidade é perceber a dor do outro e não ignorar. É perguntar: você está bem? Posso ajudar? Se você quer ter olhos sensíveis, declare: abre meus olhos, Senhor. Amor não é apenas palavra, amor é ação. Quando partilhamos, mostramos o caráter de Cristo. Ele deu a si mesmo por nós. A cruz é o maior exemplo de generosidade. Dar é refletir Jesus, é tornar o amor visível. Se você quer amar de forma prática, escreva: eu escolho amar com atitudes. Momento de oração. Pai amado, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti com sinceridade. Sonda o meu coração e revela tudo aquilo que ainda precisa ser transformado. Se existe em mim egoísmo escondido, medo de faltar, apego excessivo ao que possuo, eu te peço, trata isso em mim. Arranca toda a dureza espiritual que me impede de sentir a dor do outro. Senhor, perdoa-me pelas vezes em que eu vi a necessidade e escolhi ignorar, pelas vezes em que pensei apenas nos meus próprios planos e fechei os olhos para quem estava ao meu lado precisando de ajuda. Perdoa-me quando fui indiferente. Perdoa-me quando racionalizei demais e amei de menos. Coloca em mim um coração semelhante ao Teu. Um coração compassivo, um coração sensível, um coração que se move quando alguém sofre. Ensina-me a repartir com alegria, não por obrigação, não por aparência, não por reconhecimento, mas por amor verdadeiro. Dá-me discernimento para ajudar da maneira certa. Que minhas palavras sejam cheias de graça. Que minha atitude nunca humilhe, nunca exponha, nunca diminua ninguém. Que eu seja instrumento de alívio, de consolo e de esperança. E Pai, enquanto eu aprendo a dar, sustenta-me. Eu confio que o Senhor é meu provedor. Eu creio que nada me faltará quando eu andar em obediência. Fortalece minha fé para confiar mais em Ti do que nos meus próprios recursos. Se essa é a sua oração hoje, escreva nos comentários: Senhor, transforma meu coração, e declare com fé: Amém. A generosidade não deve ser um momento isolado, mas uma marca permanente da nossa vida cristã. Não é apenas um gesto ocasional, é um estilo de vida moldado pelo caráter de Cristo. Quando entendemos que tudo o que temos vem de Deus, nossa perspectiva muda completamente. Passamos a enxergar nossos recursos como ferramentas do reino. Hoje pode ser o início de uma nova estação na sua caminhada espiritual. Uma fase em que você decide ser canal e não reservatório. Canal deixa fluir. Canal permite que a bênção passe através dele para alcançar outras vidas. Reservatório retém, acumula e muitas vezes estagna. Deus está nos chamando para viver com mãos abertas e coração disponível. Talvez você não possa resolver todos os problemas do mundo, mas pode ser resposta para alguém. Pode ser apoio para um irmão. Pode ser consolo para quem está cansado. Peça ao Espírito Santo que te conduza diariamente a oportunidades de fazer o bem. Às vezes será algo grande, outras vezes será algo simples, uma palavra, uma refeição, um gesto, uma ajuda silenciosa. No reino de Deus, nada feito por amor é pequeno. Lembre-se, não é sobre quantidade, é sobre intenção. Não é sobre impressionar pessoas, é sobre honrar a Deus. Se essa oração falou com você, inscreva-se agora no canal. Nós postamos orações todos os dias às 6 horas da manhã para você começar o dia na presença de Deus. E não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma palavra que o Senhor tem para a sua vida. Nos vemos amanhã às 6 horas. Que Deus te abençoe.